Pastor Fabiano, por gentileza, é tão bom ter o irmão aqui, é muito bom. Esse seminário, ele surge assim, tem uma história desse seminário. Na realidade, eu já vi o irmão já uns mais de 15 anos atrás, né? Eu fui 2 vezes em São José dos Campos. Já falei para o irmão, nós comentamos aí. 2 vezes eu fui lá em São José dos Campos, a igreja estava numa crescente lá, a igreja estava crescendo, né? E aí o irmão estava na coordenação do Ministério Infantil, coordenava, e eu conheci o irmão lá. Depois eu sempre fui acompanhando São José dos Campos. Eu já tinha ido no Moriá uma vez, algum tempo atrás. Mas faz não tanto tempo, um ano e pouco atrás, eu passei pelo Renovo, num momento assim, muito desafiador mesmo, daqueles momentos, tanto eu como a igreja. Eu estava me sentindo órfão e carregando o peso de ter deixado alguns órfãos, naqueles momentos que você precisa de um abraço do pai. Foi um momento assim, muito decisivo para mim sobre essa questão de não desistir. E lá é ministrado bastante sobre paternidade, bastante, né? Foi ministrado, são 7 dias lá no Renovo. E depois, num dos dias lá, eu entrei na banca e vi lá, paternidade bem resolvida. E eu peguei o livro. Esse livro eu li em 2 dias, no máximo 3 dias, né? Falei, eu preciso levar esse seminário para a igreja. Isso daí ficou lá na cabeça já. Porque essa questão de paternidade, ela é crescente, né? Você pensa que já sabe tudo lá atrás, eu achava que sabia, depois você vai ganhando luz. Então, foi essa tentativas, ajustar a agenda e batalha para chegar até hoje, porque é bênção, bisão. Então eu queria que você valorizasse, irmãos, valorizasse esse momento. Pastor Fabiano vai depois falar mais detalhes se apresentando, porque tem um grupo novo aqui também, né? E que o Senhor possa te abençoar. Para nós realmente é um privilégio tê-lo aqui nesta noite, de coração mesmo, tá? Muito obrigado, pastor Carlinhos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui nesse dia, bastante intenso, mas abençoador. Eu sou Fabiano Ribeiro, sou casado com a Vivian, tenho 2 filhas, e nós servimos a Deus com muita gratidão no coração na igreja da cidade, em São José dos Campos, São Paulo. Então, eu estou ali, como o pastor Carlinhos colocou, comecei há 16, 17 anos atrás como pastor de crianças. Tenho muita alegria no meu coração, eu sou filho de educadora também, muita alegria no meu coração de ter começado a minha carreira ministerial, digamos assim, no Ministério Infantil. Eu sou extremamente apaixonado por crianças. Na minha opinião, quem não consegue se conectar com criança precisa de cura. Tem alguma coisa aí que precisa ser resolvido, porque criança, Jesus disse, olha, permitam que elas fiquem comigo aqui, porque de tais é o reino dos céus. As crianças, elas são o portfólio do céu. As crianças, elas, com a sua sensibilidade, verdade, com a sua fé. O que eu herdei do Ministério Infantil? Acreditar. No Ministério Infantil eu aprendi a acreditar. Então, fui me desenvolvendo na igreja. Hoje me chamam de pastor executivo, mas eu sou o tipo faz tudo. E a nossa igreja, alguns anos atrás, há 22, 23 anos atrás, nós éramos 600 pessoas. A nossa igreja tem 77 anos. E hoje nós somos 20 mil pessoas. Temos 17 igrejas, em São Paulo 2. Temos uma igreja em São Paulo que não se chama, uma delas, Igreja da Cidade, se chama Relevance, que é uma igreja específica para atingir pessoas influentes. O culto acontece na área de artes, o culto acontece todo domingo pela manhã no Auditório Gazeta, na Avenida Paulista, e tem sido algo interessante demais a gente ter uma igreja sem perder a sua essência, com um contexto de atingir este grupo, nós chamamos de influencers, e tem sido muito especial, pessoas se rendendo a Jesus, perdendo o preconceito em relação à igreja, e sendo discipuladas e crescendo. Trago um abraço do pastor Carlito Paz e da Leila, são os meus pastores, os meus pais espirituais, e também da minha família. Bom demais estar aqui no Ministério Batista Nova Aliança. Obrigado, pastor Carlinhos, Leninha e também seus filhos. Uma honra estar aqui, e os demais líderes. Eu de manhã
falei sobre paternidade biológica, paternidade bem resolvida na relação com os nossos familiares. É muito importante porque a nossa vida depende muito do nosso contexto familiar. A família é algo sagrado. Deus criou a família e ela é extremamente importante na nossa formação. Basicamente, nós seremos muito daquilo que herdamos em nossa casa. Os nossos pais, os nossos irmãos, eles estarão conosco sempre em nossa memória, enquanto estivermos aqui na terra. São fatores importantes, pessoas importantes na nossa história. Eu tenho 2 irmãos e a minha mãe faleceu ano passado. Minha mãe tinha um nome muito único. O nome da minha mãe era Santa. Minha mãe se chamava Santa. E sabe que o nome atrai algo, né? Apesar de muitas dificuldades que ela passou na sua vida, ela era uma professora raiz, uma professora que quando o aluninho chegava sem banho, ou mal alimentado, ou machucado, ela ia resolver a situação. Minha mãe fez cada coisa. E eu me lembro que fui a Brasília pregar, há uns 5 anos atrás, e um jovem pastor me recebeu. Ele não era o pastor principal, mas ele disse: pastor, você já andou aqui em Brasília, fez um city tour? Eu falei: rapaz, eu já vim aqui algumas vezes, mas andar direitinho eu não andei, então eu vou te levar, tem um tempo. Chegou uma hora que ele disse assim: Fabiano, sabe que eu sou de São José dos Campos, né? Eu falei: é mesmo? Você... Olhei mais ou menos para ele, a idade dele, imaginei e falei assim: você estudou aonde? Eu sei ver essa pergunta na minha mente. Ele disse: na escola tal. Eu falei: opa, minha mãe deu aula lá. Quantos você tem, filho? Ele falou, eu falei: você foi aluno da minha mãe, cara. Minha mãe, ele falou: qual o nome? Eu falei: um nome único, Santa. Rapaz, você é filho de Dona Santa? Uma senhora alta, uma baiana, né? Eu falei: é. Eu não acredito. Ele colocou a mão, encostou assim, ficou emocionado. Ele me disse que ele estava na 2ª série, com 8 anos de idade, e a minha mãe, antes de começar a aula, escrevia um provérbios bíblico na lousa e pedia para os alunos lerem, explicava rapidamente, fazia uma oração. Ele disse: sua mãe foi a primeira pessoa que me evangelizou. Minha família não conhecia a Bíblia, minha família tinha uma outra espiritualidade, uma outra religião. A sua mãe foi a primeira que me ensinou a ter interesse por Deus, pela Bíblia. Logo em seguida eu conheci a Jesus. Você podia falar para ela quem eu sou e que eu sou um pastor hoje, pastor de jovens. Eu fiquei tão feliz. E família é extremamente importante. Nós temos muitas histórias boas para contar da nossa casa, mas nós também temos histórias difíceis. E nós temos que superar as histórias difíceis. O problema é que geralmente o negativo ressalta mais. Esse é o problema. O negativo pesa mais. A gente tem a tendência ao caos. E a gente, às vezes, esquece também tudo o que aconteceu de bom. Eu, por exemplo, graças a Deus, fui criado na igreja. Eu gostava muito de jogar bola, muito, fominha de tudo. Mas no domingo, meu pai dizia: Fabiano, domingo, cara, você tem que ir para a igreja. Eu falei: pai, domingo é dia de campeonato, é dia de... não dá. Não. Eu acho que eu nunca faltei um domingo com eles, em minha história, quando nós estávamos juntos. E assim, lógico que queria ter jogado mais bola, eu não sei, eu acho que eu levava um pouco jeito para isso, não sei o que poderia ter acontecido, mas eu não me arrependo de nada, porque eles me ensinaram a amar a casa de Deus. E eu sou desta igreja até hoje, tenho 45 anos. E eu honro demais ter visto a nossa igreja passar por todas as transições. Passamos por momentos difíceis, mas hoje nós temos um slogan, que nós não somos um lugar para frequentar, nós somos uma família para pertencer. De modo que é importante a gente valorizar o que aconteceu
de bom na nossa casa, mas também é importante entendermos o que aconteceu de ruim. Mais importante ainda é permitir que esse amor que nós cantamos hoje, esse amor de Deus, esse ousado amor, possa, através do seu Espírito, curar o nosso coração. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. O sacrifício de Jesus é perfeito e completo. Ele morreu para que pudéssemos ter uma vida de abundância. Jesus disse: o ladrão, referindo-se a Satanás, vem para matar, roubar e destruir. E ninguém na história da civilização humana pode pegar na sociologia, antropologia, filosofia, psicologia, qualquer nível de ciência. Ninguém ousou dizer: eu vim para que tenham vida plena. Ninguém bateu no peito e disse: olha, eu posso garantir uma vida em abundância. Ninguém jamais disse: vinde a mim, vocês que estão carregados, sobrecarregados, cansados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ninguém disse, como o pastor Carlinhos mencionou aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Ninguém disse na história da civilização humana: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ninguém disse: aquele que vem ao Pai, jamais eu lançarei fora. Ninguém disse isso. Então esse Jesus maravilhoso, ele vem com uma missão extraordinária de nos perdoar e nos levar de volta para casa. Eu quero falar hoje sobre a paternidade bem resolvida, que é o tema do meu livro, mas hoje eu quero falar sobre a paternidade bem resolvida em relação a Deus, que, digamos assim, é o nível mais importante da paternidade. Vamos pegar de novo o texto de Lucas 15. Lucas 15. E agora nós vamos pensar um pouco no filho mais velho, o filho que reclamou da volta do filho mais novo arrependido. Não sei se você se lembra da história. Me refiro à parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15. A parábola começa assim, só início aí. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. O menino, ele pediu sua parte na herança. E aí diz o texto: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Aí mais para frente, no verso 17, diz que ele caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. Deixa eu te dar um contexto histórico aqui. Dentro da cultura judaica, o que o menino fez foi uma vergonha para sua família. Um nível muito hard, alto, profundo de desonra. Então, como a sociedade judaica, no contexto, era muito interligada, tribal mesmo, nesse sentido, este menino não poderia, esse moço, voltar sem receber um julgamento. Ele desonrou a família, e esta desonra teve uma repercussão pública. Então, ao retornar, ele deveria passar por um tipo de julgamento. Se você estudar a palavra de Deus, as leis mosaicas, as leis ali que Moisés traz da parte de Deus para que o povo tivesse um padrão ético, inclusive, mínimo, para ser então representantes
Deus, Yahvé, nosso Deus, o filho que desonrasse o seu pai, ele seria levado para fora do acampamento e apedrejado. Era algo muito radical. Então, no contexto ali que Jesus conta, não tinha muito relatos de uma situação radical como esta da lei mosaica. Mas os mandamentos, eles foram tendo princípios conectados a eles. E aí, a gente chega nessa questão aqui, e a parte cultural é muito importante. Por quê? Porque o pai sabia que ele tinha esperança do filho retornar. Mas o pai sabia que, ao retornar, esse filho teria que encarar as autoridades, por causa da desonra que ele causou. Quando o pai vê o menino, está aqui no texto, no verso 20, a seguir se levantou e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho. Ou seja, antes que alguém veja, antes que a sociedade veja, eu vou ao encontro, é impressionante. Eu vou ao encontro receber este meu filho que enfim voltou para casa. Então ele quebra um parâmetro da sua cultura, e aí Jesus quer ressaltar mais ainda que o amor de Deus realmente é extravagante. Quando o pai vai correr, por certo, uma outra coisa, ao correr, a sua roupa, ela, por causa do vento, do esforço de correr, ela se levantou também, e as suas pernas foram expostas. Também uma outra coisa que não poderia acontecer naquele contexto. Ou seja, as barreiras culturais são vencidas. Por quê? Porque Deus, que é expresso nessa parábola, é um Deus que nos ama e fará de tudo para nos alcançar. Eu queria dizer para você nessa noite que não há nada que você possa fazer, nada, para diminuir o amor de Deus por você. Nada. É chocante, mas é a realidade. Nada, nada, nada. Não há nada que você possa fazer para diminuir, e não há nada que você possa fazer para aumentar o amor de Deus. Ele te ama e ponto. E assim, pode ser que você não tenha coragem de dizer como você tem vivido. Se eu pudesse conectar a vida de alguns ali no telão, talvez nós ficaríamos chocados aqui, mas isto não importa exatamente. O que importa nessa noite é que Jesus pode perdoar os seus pecados, te receber e te colocar de novo em casa. E é dentro da casa que a sua história começa a mudar. Querido, religião não muda ninguém. Religião melhora, Jesus transforma. É só Jesus que transforma. E esse Jesus nos ensinou a relacionarmos com Deus como nosso Pai. E aí o texto continua. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Se você vem de um contexto biológico, onde onde a sua família tinha uma marca de não ser afetiva, mas Deus supera isso também. Até isso Deus supera. É um Deus que abraça e beija. O nosso Deus é um Deus que abraça e beija. É impressionante. É impressionante. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Nós trabalhamos esta parte
de manhã hoje. Agora a parte que eu vou trabalhar está aqui. Enquanto isso, o filho mais velho, diga assim, o filho mais velho. O filho mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. E então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O que vai acontecer com este filho mais velho? O filho mais velho encheu-se de ira. Diga assim, encheu-se de ira. Ele ficou muito bravo. Eu, como ministro também na área de finanças, eu falo assim, o moço mais velho ficou bravo, porque se o irmão gastou todo o dinheiro do churrasco também era dele. Então, tinha avareza, inclusive, no coração daquele cara. Meu Deus. Não é assim, não é só porque o Senhor o recebeu com uma festa, não. Eu estou pagando essa conta também. Que é isso? Que palhaçada é essa? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Querido, uma hora eu vou escrever sobre isso. Então, uma paixão enorme por esse assunto. Os filhos primogênitos. Eu não sou primogênito. Durante um tempo na minha casa eu tive que assumir isso. Foi muito pesado. Tem um ano atrás que eu disse para meu irmão, ó, você é o primogênito, tá? Estou devolvendo, eu não aguento. Não é para mim isso. Eu tenho que estar na minha função. O filho primogênito, a filha, extremamente importante. São os guardiões das missões que Deus traz para cada família. Quando os pais falecem, o primogênito deveria, ou a primogênita, assumir o pastoreio da casa. Eu digo para minha filha mais nova, ó, eu te abençoo demais, sua mãe também, mas enquanto você não colocar sua cabecinha debaixo das mãos da sua irmã, algumas coisas você não vai experimentar. Ela falou, pai, não vai dar ainda não. É muito chato. Eu falo, vai aprendendo, Giovana. Ela carrega a continuidade da unção da nossa casa, porque a Bíblia diz que o primogênito é do Senhor. Eu encho a bola da minha primogênita, eu a empodero, eu não aceito que o segundo é mais esperto, nada disso, eu não aceito mesmo que o terceiro é mais ainda, eu não aceito. O primeiro tem uma desvantagem, a gente coloca as nossas inseguranças de pais de primeira viagem também, nele ou nela, mas eu não aceito, eu empodero minha filha, mas ela o tempo todo, a mais nova ficou maior do que a mais, mas eu, filha, não importa o tamanho, você é líder dessa casa, tal. E é muito lindo, quando o primogênito encontra o seu papel, ele começa a ser um ativador na casa, ele empodera os irmãos, ele se conecta com o coração do pai, da mãe, é muito lindo. Eu sou apaixonado por lançar primogênitos no seu destino. Quantos aqui são primogênitos da família, filhos primogênitos? Me dê um sinal. Eu não aguento, vou fazer uma oração por você, fique em pé. Eu não aguento, essa parte é forte. Nós não vamos ter primogênitos rancorosos, primogênitos medrosos, primogênitos avarentos, primogênitos longe da sua função. Nós vamos ter primogênitos curados, primogênitos empoderados, primogênitos líderes, primogênitos bem-sucedidos. Eu digo assim para minha filha mais nova, ó, você vai ser muito próspera, a sua irmã será 2 vezes mais. É bom demais. Ela olha para mim assim, quer pegar no pescoço, fala, pai, isso é demais. Mas é uma lei bíblica. Vamos orar. Pai, abençoamos cada um destes primogênitos e primogênitas aqui. Pai, liberamos o destino de liderança, de influência, de prosperidade, a liderança espiritual dos seus lares, dos seus clãs. Te pedimos, Pai, que o Senhor restitua o papel, olha, aleluia, restitua o papel deles
a importância deles na casa. Pai, o que ficou para trás, passou. Agora, que seja um tempo de restauração, de reposicionamento. Eu os abençoo, Pai. Eu as abençoo para que possam frutificar num outro nível, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir em honra esses queridos? Isso, aleluia. Aí você, primogênito, vai chegar diferente hoje em casa. Com a carinha invocada, entendeu? É desse jeito. E aí o texto continua. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, para ele entrar na festa. Olha só que coisa, gente. Meu Deus do céu, é um caso de família aqui. Parece aquelas discussões aqueles programas de família, que o barraco que passa a tarde na TV aberta, né? Confusão, meu Deus do céu. Não assiste isso não, querido, tá? Não faz bem para você não. Eu não assisto nada que eu fico estressado. Minha vida já é muito emocionante. Mas ele respondeu ao seu pai. Olha só, ó o ressentimento aqui, ó. Vem do fundo do baú aqui, ó. Mas, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo. Eita. Primeira penalidade. Eu não sou seu filho, não, eu sou escravo. Meu Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa aqui. Como é que você se relaciona com Deus, até ministerialmente? Você serve porque você tem que servir? É forte, hein? Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. O menino estava contabilizando, anotando. Que isso? Isso é a versão mais assim, real da religiosidade. Isso é religiosidade, autojustiça. Mas tu nunca me deste um cabrito. Ó, deu uma exagerada, não é possível. Um cabrito para festejar com os meus amigos. Lembre-se que esse texto está falando do Pai, como Deus. E os filhos somos nós. Mas quando volta para casa, esse teu filho, ó, não é meu irmão não, teu filho. É assim que a gente fica bravo com o nosso irmão, né? Mas olha esse teu filho aí, ó. Esse teu filho esbanjou os teus bens com as prostitutas. O texto não diz que ele esbanjou com as prostitutas. Diz que ele gastou irresponsavelmente. Olha aí, ó. Ó, aumentativo aí, ó. Ó, o exagero da religião aí. Ó, a vontade de não perdoar mesmo. Olha isso. Ele gasta os seus bens com as prostitutas e mata um novilho gordo para ele. E comigo não rolou nem um cabrito. Disse o pai, ei, presta atenção aqui, ó. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. Meu Deus. Eu quando fui passar pela minha ministração, primeiro eu comecei a chorar por aquilo que eu achei que foi ferido na minha casa. Depois comecei a chorar por aquilo que eu achei que meu pai fez pela minha mãe. Mas depois eu fiquei desesperado, porque eu percebi que tudo isso, todas as minhas feridas, me distanciaram do Pai, do meu Pai Celestial. E isso moeu meu coração. E eu ouvi naquele dia isso, meu filho, diante de tudo que você passou, eu nunca saí do seu lado. Nunca. Eu nunca te abandonei. Quando você estava sendo abusado sexualmente, ali pequenininho, eu nunca te abandonei. Quando você se sentiu só, em função de tudo que aconteceu na sua casa, eu não te abandonei. E o meu coração começou
a se quebrantar. Eu comecei a me rasgar diante dele, dizendo: Pai, perdão, você não tem culpa de nada. Eu não podia te ver assim, eu não podia te tratar assim, eu não podia ficar distante de ti assim. Olha que eu já era pastor, hein? Isso é forte. Meu filho, você está sempre comigo. Se você só entender essa frase, já valeu hoje. Meu filho, você está sempre comigo. Minha filha, você está sempre comigo. Já valeu. Já valeu. Não é uma frase para você ter um jargão, para tentar amenizar suas dores. Não, isso é uma realidade. Este é o amor que preenche. Este é o amor que transforma. Esse é o amor que faz a nossa vida ganhar sentido. Esse é o amor que nós precisamos. Meu filho, eu estou sempre contigo. Minha filha, eu estou sempre contigo. Você não é o seu pecado, você não é a sua dor, você não é o seu ministério, você não é a sua capacidade intelectual, você não é o que você pode produzir, você é quem Ele diz que você é, e Ele diz através da cruz de Jesus que você, nele, em Jesus, é filho, é filha. Meu filho, eu sempre estive contigo, querido, querida. Eu posso ministrar em diversos assuntos. Deus me deu uma graça. Eu sou um milagre. Às vezes, eu estou numa antessala, milhares de pessoas esperando para eu ministrar, dá aquele frio na barriga. Eu digo: meu Deus, como isso aconteceu? Eu sou um improvável. Como isso aconteceu? Eu não consigo entender como isso pôde acontecer. Daqui a pouco alguém está batendo meu ombro: pastor, é sua vez. Vai. Eu não sou fissurado em púlpito, em microfone. Se eu tenho que pregar, eu prego. Se eu não tenho que pregar, tudo bem. Mas Deus quis assim. Ele quis assim. Deus chama os prováveis, mas também chama os improváveis. Nós falamos essa tarde de um Eliseu, um top. Deus chama prováveis. Eu não aceito o discurso que no ministério só tem improváveis. No ministério tem prováveis também. Tem excepcionais também. Tem gente que nunca foi órfão também. Mas também Ele chama improváveis. Pode ser que tenha mais improváveis do que prováveis, porque talvez a igreja trouxe uma desproporção ao ensinar isso, ressaltando que quem tem um testemunho forte é quase que chamado, empurrado para o ministério. Não, você que tem a sua história normal, você pode ser extraordinário, um extraordinário discípulo de Cristo também. Você pode ser, se for seu chamado, um líder influente no reino de Deus também. Deus está levantando uma geração, pastor, de filhos que nunca se sentiram órfãos para falar de paternidade. E eu já tenho ativado, por onde eu vou e percebo alguns meninos e meninas extraordinários, eu digo: olha, eu vim aqui hoje falar sobre paternidade, mas chegou a hora de você falar sobre paternidade, porque você não sabe o que é orfandade, e isso tem um peso espiritual muito grande. E Deus, quando Ele entra na nossa vida, tudo aquilo que nós achávamos impossível, passa a ser possível. E aquele moço, o mais velho, ele estava completamente tomado por religiosidade. A religiosidade traz o quê? Traz culpa, o perfeccionismo,
o medo de Deus, a autojustiça, a comparação. A religiosidade traz e promove pecados escravizadores, como Jesus disse em Mateus 23, vocês, religiosos, são sepulcros caiados. Por fora vocês são maravilhosos, por dentro vocês estão apodrecendo. Vocês não me impressionam, porque a percepção de Deus é sempre o coração. Lembra de Samuel na casa de Jessé? Samuel recebeu uma grande lição ali, ao ungir o pequeno adolescente Davi. Samuel, eu vejo o coração, eu vejo o interior, eu vejo as intenções. Então esse moço, ele se escondeu atrás de uma performance, mas ele estava longe de Deus. Eu queria te dizer hoje, nessa noite, querido, não se esconda atrás de nada. Você precisa se conectar com o coração de Deus e senti-lo como Pai, e isso é urgente. Isso é urgente. Como eu disse nessa manhã, o mais novo, o que começou a história aqui de Jesus, que Jesus apresenta no início, ele sai de casa, ele volta chamando o pai toda hora de pai. Esse mais velho não chama o pai nenhuma vez de pai. Aquela mulher estava beijando os pés de Jesus, e o religioso que recebeu Jesus na casa disse: se Jesus soubesse quem ela é. Aí Jesus já imediatamente: ó, eu entrei aqui, nem um beijo você me deu. Ela está aqui beijando os meus pés, enxugando os meus pés, lavando os meus pés com as suas lágrimas. Aí ele conta uma historinha e ele resume assim: que muito foi perdoado, muito ama. Talvez, querido, a sua dificuldade de ser intenso com Deus seja problema de discipulado. Você não entendeu ainda a profundidade do amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: se tivesse um outro meio de você ser salvo, seria muito cruel da parte do Pai ter mandado Jesus. Não tinha outra forma. Não tinha outra forma. Não tinha. Algumas pessoas dizem assim: o evangelho que é exclusivista. Não, Deus é exclusivista. Ele mandou Jesus porque era a única possibilidade da nossa salvação e de retornarmos, usando essa metáfora, para casa, termos de fato intimidade com Ele, podendo chamá-lo de Pai. Romanos 8 diz que pelo Espírito Santo nós não somos mais escravos do medo, somos filhos de Deus, e podemos chamar a Deus de Abba, que significa papai, papai, paizinho. Tem gente que começa a ouvir alguém orando: papai, eu queria, já se incomoda, é uma violência dentro dela. Como pode alguém ter essa proximidade? O que é isso, querido? É a síndrome do irmão mais velho, o que está, mas não se sente. Eu quero propor nessa noite você se despedir da religiosidade e se conectar ao coração do Pai. É a partir deste momento que a sua história vai mudar. É a partir deste instante que você vai entender que o Pai tem também um novilho gordo para você, uma festa, porque a vida cristã é de leveza e alegria. Aleluia, queridos. Você sabe que existe, hein, pastor Carlinhos? Você sabe que existe, falando de humor, existe islâmito xiita
e crente chato. Não, tem crente que é impressionante. Ele é o mais emburrado da sessão. Ah, lá vem ele, o serião. Quando ele chega para tomar café, todo mundo sai. Negócio doido. Como que pode? Gente, nós temos o Espírito Santo, nós temos que ser uma gente boa. O pessoal tem que falar, chegou gente boa. Não é só porque você se entregou a Jesus que agora você recebeu um atestado de chatice. O que a Bíblia diz, Neemias, lá naquele sufoco, aquela luta, uma pá na mão de pedreiro, a espada na outra, e assim, dormindo com o olho fechado, outro aberto, a guerra. Ele disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Essa será uma semana de intensa alegria do céu no seu coração. Amém. Quem recebe aí? Amém. Aleluia. A alegria do coração formoseia o nosso rosto. Você tem que ter um rosto. Sabe como é que o seu rosto tem que ser? Um rosto do céu. Cara de céu. Você tem que ter cara de céu. Nossa, estou mais parecido com o céu hoje. Aleluia. Vou para mais um dia. Você precisa se despedir do distanciamento de Deus e receber o anel. O que significava o anel? Crédito restituído para aquele moço que gastou tudo. É graça. É bom demais. Será que Deus vai me perdoar de novo? De novo. Porque o sacrifício dele é eficaz. O sangue de Jesus é eficaz. De novo. De novo. E vai chegar uma hora que vai estalar um negócio em você. Você vai falar, meu Deus, entendi. Eu morri para o pecado. Eu ressurgi em Cristo Jesus para uma nova vida. O pecado não combina mais comigo. Eu fui agora programado para amar. Naturalmente eu poderei viver em santidade. Porque a vida cristã não é um esforço. A vida cristã é uma rendição. Esforço pode se tornar religiosidade. O meu esforço, nesse caso, é me render. Porque daí o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E aí aquele moço que voltou, recebeu sandálias, que significa, você não é escravo, porque o escravo andava descalço. Recebeu vestes novas, vestes de filho, ele estava com vestes de orfandade. E recebeu aquela atmosfera de aceitação. Vamos celebrar, porque o meu filho, eu achava que ele estava morto, mas ele voltou, ele está vivo. Ele estava perdido, mas ele foi achado. Vamos celebrar. Por isso que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E se você entrou aqui hoje sem ter conexão com Jesus, se Jesus não é o seu Senhor e Salvador, se você disser sim para Ele nessa noite, vai ter uma festa hoje. Tem um monte de buffet no céu. Vai ter uma festa em um dos buffets. Vai estar o seu nome lá. Porque quando um pecador se arrepende aqui na terra, a festa nos céus. Porque o sacrifício de Jesus custou muito. Custou muito. Mas valeu a pena por causa de nós. Então, nessa noite, se eu fizesse um teste de DNA em você, DNA para autenticar se você de fato tem vivido como filho de Deus, o que sairia? Sairia assim, Fabiano, filho de Deus mesmo, ou incompatibilidade, ou alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque tudo vai conspirar na vida para que eu não me sinta filho de Deus, filha de Deus. Tudo. As pessoas da minha história, os meus erros, as minhas frustrações, as minhas perguntas não respondidas, e etc. As minhas dores feridas. Mas o amor de Deus supera isso. Supera isso.
Aquele que recebe a Jesus ganha o direito de se tornar, em outra versão, o poder de se tornar filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. E você, nessa noite, precisa se ver assim. Se você não tem Jesus, eu já dei a instrução. Abre o seu coração para Jesus. Se arrependa dos seus pecados. E Ele vai não só salvar a sua vida, vai te garantir a eternidade e vai te ensinar. Você vai entrar na escola da filiação. Mas se você já tem Jesus e não se sente filho, deixa a síndrome ou do filho mais novo ou do filho mais velho. Qual o fator que tem distanciado você do coração do Pai? Qual? A Bíblia diz no Salmo 139 que os pensamentos que Ele tem a seu respeito são incontáveis como os grãos da areia do mar. Quando alguém me diz assim, pastor, você falou exatamente uma coisa que eu estou vivendo na pregação. O senhor sabia? Não. São pensamentos do Pai a seu respeito sendo mostrado, sendo revelado, para te dizer, sabe o quê? Que você é assunto no céu. Você é assunto no céu. Queridos, o problema do nosso Brasil não é que as pessoas não acreditam em Deus. O problema do nosso Brasil ainda é que nós somos mais presos ao cristianismo como religião do que ao Cristo do cristianismo. Nós somos religiosos, talvez um dos países mais religiosos do mundo, mas ao mesmo tempo, muitos de nós ainda são órfãos, têm uma mentalidade de escassez, acham que todo mundo precisa colocar tudo na nossa mão, tem uma síndrome de perseguição, não consegue olhar a vida com abundância, conta o tanto de comida que vai colocar no prato dos outros, uma mentalidade de falta, uma mentalidade enferma, rivaliza com o sucesso do outro, para não falar que tem inveja, tudo no nosso meio. O que acontece? Nós temos que parar de estarmos perto do Pai, mas com o nosso coração longe. Você que precisa de um tipo de reforma para ajustar tudo isso. Deus tem muito mais para você. Deus tem coisas lindas para te mostrar. O mais bem sucedido aqui entre nós é apenas uma pequena parte do que pode ser. Porque se entendermos que tudo que o Pai tem é nosso, os recursos do céu são ilimitados. E aí você vai acessar, e vai crescer, e vai alcançar uma vida extraordinária. Sabe o que eu sonho em deixar para a minha geração? Uma vida quanto mais melhor, distante daquilo que um dia fui. Das pessoas olharem para a minha história lida ou contada e dizerem assim, não, ele passou por isso? Isso aconteceu com ele, porque o nível que eu cheguei fez apagar completamente, nesse sentido, o que passou. Eu que queria te dizer, te incentivar nessa noite. Não seja preso ao que passou. Não seja preso ao que passou. Porque Jeremias disse, inspirado pelo Espírito Santo, sou eu
falando em nome de Deus, que sei os planos que tenho para vós, planos de paz, para lhes dar um futuro de esperança. Por isso que em nossa igreja um dos slogans é: o melhor ainda está por vir. O melhor, eu lembro do meu pastor em situações dificílimas, o melhor de Deus ainda está por vir. Depois de tudo que eu já vi agora, eu acredito demais nisso. Efésios 3:20, Ele pode nos dar infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó, o semestre ainda não acabou, e Deus vai trazer uma aceleração nesse segundo semestre da sua vida. Você vai para um outro nível de colheita. Aleluia. Primeiro semestre você plantou, esse segundo semestre você vai colher. Mesmo que você tenha plantado chorando, você vai colher sorrindo esse segundo semestre. Se você foi próspero ou não foi, eu declaro para os dois grupos 2 vezes mais prosperidade nesse segundo semestre. Você vai ter mais do que o suficiente. Você vai ter e ainda vai sobrar. Você vai desfrutar de um novo nível de relacionamento com Deus. Você vai se autodisciplinar para todos os dias. Da sua boca tem que sair: Pai, Papai, olá Pai, como vai Pai? Me direcione Pai, me guie Pai, estou aqui Pai. Eu me disciplino todos os dias. Na minha oração tem que sair Pai. Quando eu estou aconselhando tem que sair Pai. Quando eu estou missando tem que sair Pai. Na minha intimidade secreta tem que sair Pai. Eu tenho que gerar uma atmosfera em mim mesmo pelo Espírito Santo, de que eu sou filho. Tem que ser intencional, porque um dia eu me senti órfão. E eu sei que o diabo vai tentar constantemente trazer estímulos para que eu me sinta órfão, mas já fui imunizado. E você pode ser também. Ser imune à orfandade nessa noite. E viver ao lado do seu Pai de amor. Porque o nível que Ele tem para você é festa, vestes novas, anel novo, sandálias, abraços e beijos. Aleluia, 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 aleluia. Mesmo que as pessoas tenham nos decepcionado, elas têm um limite. Nosso Pai nunca nos decepcionará. Ele nos acolherá, porque Ele é um bom Pai.